Olá, quem ainda não vi, igreja linda, maravilhosa. E eu falo do aspecto e das pessoas, né? O lugar agora está lindo, né? O pastor, está reflexo do pastor, esta igreja. Irina, estás boa? Tudo bem? É uma alegria estar aqui com todos e ver a igreja estar cheia. Um povo que Deus vai usar, Deus vai construir essas pessoas e Deus vai construir através dessas pessoas. Um dos sonhos que eu sempre tive enquanto pastor, um dos projetos que eu tinha, e o Samuel é que me lembrou há pouco tempo, por causa do tempo que eu estive ausente, que nós tivemos que subimos aos céus e descemos, era que quando alguém chegasse nesta igreja, visse tanta unção em cada pessoa que não conseguisse identificar, algum visitante, né, que chegasse não conseguisse identificar quem é o pastor e quem é a pastora. Que fosse, né, e estivemos fora da igreja e vê-se o Igor a subir aqui, cada pessoa que está aí sentado, que as pessoas possam ver uma unção tão forte nesta igreja, não somente no pastor, nem na pastora, porque o que Deus quer fazer é em todos nós. Deus quer nos construir a todos nós e construir através de nós. E o testemunho vem de nós mesmos, uns para os outros. Nós vemos o Igor aqui, we've come a long way, nós percorremos um longo caminho, né, Igor? Igor, a Vanessa, Deus construiu o Igor, Deus construiu a Vanessa, Deus construiu a sua família, Deus constrói agora a igreja através deles. Deus vai construir uma equipa que estará debaixo deles em célula. Vocês estão a entender que isto não tem nada a ver com religiosidade? Onde Deus vem, passa, ninguém o vê, ninguém o toca, Ele não toca em ninguém, nada acontece. Mas nesta igreja haverá uma igreja, um povo reunido, que Deus chamou para fora da sua casa, para fora do seu cotidiano, para fora das suas tarefas diárias, para fora do seu dia a dia, para se reunir aqui, para Deus empoderar, para construir o indivíduo e para construir enquanto comunidade a sua assembleia, a sua igreja. E a força de Jesus é dizer: Pedro, vou-te construir, tu precisas. Porque Jesus disse: Pedro, através de ti tu serás uma rocha. Eu sou a rocha, tu também serás uma rocha. Jesus era a rocha e faz de Pedro uma rocha e diz: vou edificar a minha igreja, a minha assembleia, onde um povo vai se reunir e vai fazer uma explosão na sociedade onde está inserido. E nós vamos entender, precisamos entender, não só sentir. Nós precisamos sentir porque entendemos, mas nós precisamos entender o plano, o projeto que Deus quer construir. Mais do que sentir a presença de Deus, nós queremos entender o que é que Deus quer, o que é que Ele espera de nós, o que é que Ele está a construir com essa coisa chamada igreja. A igreja, quando as pessoas que estiverem na sociedade olharem para a igreja, para esta igreja, SNT Almada, eles vão ficar: eu entendo para que é que ela existe. Essa igreja eu entendo porque é que ela está aqui. Porque é uma igreja que não só faz barulho, é uma igreja que revoluciona. Pai, oremos. Pai, isto começa em Ti, Senhor, já começou há muito tempo. Na fundação do mundo já nos tinhas visto. Na Constituição, quando Tu montavas a Via Láctea e o mundo, tu tinhas um plano de construir e edificar os Teus filhos e através deles trazer uma cultura. Senhor, nós falhamos, nós caímos, mas em Jesus Cristo nós fomos resgatados. E o Teu projeto está a dar continuidade. Traz entendimento ao nosso coração, Pai. Traz entendimento para que saibamos quem somos em Ti, quem Tu és, o que esperas, o que podemos fazer juntos, como igreja, unidos a Ti, unidos uns aos outros, para que possamos trazer glória ao Teu nome, estabelecer o Teu reino aqui, para que seja feito na terra realmente, Pai, o que tem no céu. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, a obra começa em Ti. Jesus disse: eu preciso subir para que Ele venha. E ninguém pode fazer nada sem que Ele esteja, sem que Tu estejas, Espírito Santo. Nós não conseguimos amar, nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos ter paz, nós não conseguimos ser alegres, nós não conseguimos ter domínio próprio se não Te tivermos. Nós então pedimos-Te, Senhor, inunda-nos, vem como um fogo, que nós possamos ser o sacrifício vivo. Toma-nos por completo, toma-me e fala aos nossos corações nesta hora. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz...
Amém. Glória a Deus. Vamos lá, eu estou a falar sobre o antídoto da religiosidade. E todos nós, não falo isso como se o pastor é melhor. E a tendência é quem prega, as pessoas acharem que esse é diferente daquilo que ele está a pregar. Eu estou a pregar para mim, eu não sou diferente daquilo que eu estou a pregar, porque todo aquele que anda com Cristo, que anda com Deus, que caminha com Cristo, todo cristão tem uma tendência. É possível que nós mudemos e tenhamos sido atraídos pela força gravitacional da religiosidade, e nós precisamos de um antídoto. Nós precisamos de vez em quando destes momentos de check, de fazermos como é que eu chamei? Um check-up do sistema, para sabermos se ainda estamos a caminhar para o mesmo sítio, se ainda estamos a produzir o que era suposto ser produzido. Então nós estamos aqui neste tempo, neste mês, que nós chegamos, eu e a Viviane, para fazer um check naquilo que estamos a fazer. É possível que eu esteja a viver um cristianismo onde eu venho prego, não sou crente mais, porque eu posso vir aqui e falar para todos, e aquilo que eu estou a pregar para o outro, eu não estou a pregar para mim. E eu estou a fazer isto de forma tão automática que eu já perdi-me de Deus, como aconteceu com Saul. A unção de Deus saiu de Saul, mas Saul continuou fazendo o que estava a fazer. Então é possível, estou a entender o que eu estou a dizer, é possível que eu esteja aqui de forma religiosa. Então eu agradeço a Deus por causa destas palavras, por causa disto que vem do seu coração. Para quê? Para fazermos um check, e cada um fará o seu próprio check, cada um vai olhar cada área, para que possamos caminhar da maneira que temos que caminhar. Na semana passada eu disse que o diabo é um inimigo invisível que nos impede de chegar ao nosso destino original. A religiosidade também é um inimigo invisível que nos impede de chegar ao destino original. Diante disto, da religiosidade, nós temos duas opções. Ou nos acomodamos e nos deixamos ir e não quer saber, porque custa refazer a trajetória, às vezes nós saímos da trajetória e o caminho para voltar ao ponto de desvio é muito grande. E às vezes a tendência maior é ir para o mais fácil é deixa ir. É deixa andar, já está tão estragado, pai, já está. E a nossa tendência diante de tamanho dano, diante de tamanho trabalho, que é voltar para o caminho, a nossa tendência é fazer o mais fácil é deixar ir. Já está muito estragado. Mas pela graça de Deus, hoje um povo vai ser encorajado a não baixar os braços, a não deixar-se cair, a não deixar-se ir, mas a voltar para o que Deus tem para cada um de nós. Então podemos lutar contra essa força da religiosidade e fazermos o que Deus quer que a gente faça. Nós podemos chegar a Deus de qualquer maneira, mas não podemos viver Deus de qualquer maneira. Nós podemos chegar a Cristo de qualquer maneira, não podemos caminhar com Cristo de qualquer maneira. O versículo que ele diz: aquele que quiser vir após mim, que faça o que quiser e venha só como estiveres. O jovem rico estava a dizer: Jesus, dá-me isto. E Jesus diz: faz isto primeiro, falta-te algo, faz isto primeiro e depois sim caminha comigo. Então isso mostra que existe uma condição para caminhar com Cristo, mas não existe nenhuma condição para chegar a Cristo. Então, da maneira que estiveres, podes chegar a Cristo e Ele te recebe. Mas se queres caminhar com Cristo, e caminhar com Cristo é seguir a Cristo, e seguir a Cristo é ser cristão. E ser cristão e seguir a Cristo é montar o que Deus quis montar, é construir no que Deus quis construir. Existe algo que só vai ser construído com o nosso sim. Deus poderia fazer com o nosso não? Poderia. Deus poderia arrebentar com todos nós e fazer isto tudo acontecer? Poderia. Mas Deus te escolheu, vais dizer não? Não é motivo para darmos graças a Deus, que o Deus omnipotente, omnipresente, omnisciente, sabe todas as coisas, pode todas as coisas em qualquer momento. Ele não tem nada que o impede. E Ele diz: mas eu vou fazer contigo. E isso não é um motivo para nós ficarmos: poxa, então, está bem, faz. Está bem, então. Mas não precisas. Mas eu quero. Queres? Comigo. É assim que o André fica quando está mais assim íntimo com Deus. Ele fica. E o amor de Deus nos constrange. Então é motivo para agradecermos. É motivo para não nos queixarmos que Deus quer nos usar, mas ficarmos rendidos a fazer a sua vontade, a deixar Ele construir o que Ele quer construir. Então Deus começa a construir algo. Deus quer construir algo. Deus quer montar algo. Se Ele não está a montar nada,
é a religiosidade. Se Ele não está-me a montar a cada mês, como é que notamos? Que eu disse no domingo passado, o tempo revela o que está a ser em progresso, o que está em progresso ou o que está fora do progresso. O tempo vai revelar quando nós formos mexer. Porque é que o programa não está mais o processo do programa não está mais a andar? Eu dei o exemplo do programa do computador, que estamos a fazer a instalação de um programa ou de uma aplicação, e quando o tempo mostra que aquilo não está mais a andar e nós vamos mexer, o tempo revela uma coisa que está no oculto. Que só quando nós vamos mexer é que aparece a mensagem. Não está mais a responder. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Mas nós não seremos um povo que no meio deste tempo que Deus está a revelar, se existe alguma religiosidade, alguma parte religiosa em mim, em nós, em cada um de nós, que nós não fiquemos com a postura de, enquanto Ele mexe, Paulinho não está mais a responder. Eu quero construir isto, Paulinho, esta parte de estar a fazer religiosamente, está bem, mas não. De quem está a entender? Diz misericórdia. Senhor, comigo podes mexer. Então Ele vem, Ele manda o seu filho perfeito, o seu filho sem mácula, perfeito. Perfeito porquê? Perfeito porque não tem pecado. O que é pecado? O pecado é desobediência. Pecado é simplesmente, Deus diz, vamos construir, deixa-me montar algo. Então eu montei a Via Láctea, o planeta Terra. Lembre-se, o plano principal é fazer na Terra o que há. É uma extensão. O que Deus quer fazer, o que Deus quer montar é a cultura, o seu reino no céu, aqui. Então nós vemos a Via Láctea, nós vemos os planetas, tudo isso conspira para este ponto que aqui, que é um planeta Terra, que é lindo, maravilhoso, dá glória a Deus, sim ou não? Nós olhamos para o planeta Terra e nós ficamos, tudo isto, a Lua, tudo está a manter as coisas em equilíbrio para Ele depositar os seus filhos. Estão a entender? E quando Ele deposita os seus filhos, Ele entra na segunda fase. Primeira fase, vou criar o mundo, o ambiente. Segunda fase, vou criar a cultura, vou estabelecer a cultura. Diz, primeira fase, ambiente. Segunda fase, cultura. Então o que Deus agora vai fazer é trazer uma cultura. E uma cultura não é estabelecida com plantas. Uma cultura não é estabelecida nas nuvens. Uma cultura não é estabelecida nos animais. Uma cultura de equidade, cultura de alegria, cultura de igualdade, cultura de amor, cultura de perdão, cultura de louvor a Deus, só vem através do ser humano. Até aqui vocês estão a apanhar. Isto aqui a gente tem que entender isto. Isto vai quebrar, é um antídoto da religiosidade, quando nós sabemos para onde vamos. O objetivo é Lua. Eu sei para onde vou. Quando não sabemos para onde vamos e andamos a deambular pela vida. Imagina, se tu não sabes para onde vais, como é que sabes que estás no caminho errado? Se tu não sabes para onde vais, como é que sabes o que é que tens que carregar? Como é que sabes qual é o procedimento? O que é que tens que rejeitar? Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei se eu vou para o Brasil, eu não sei se eu vou para o Ártico. Mas se tu souberes, tu vais saber o que é que levas e o que é que não levas. Se eu for para o Ártico, eu preciso levar casacos. Eu não posso levar t-shirts. Se eu for para o Brasil, eu tenho que levar t-shirts, não posso levar casacos. Não sei se estão mais ou menos a entender. É o destino que determina o procedimento. É onde vamos que determina o comportamento. Então, porque eu sei o que é que Deus quer restabelecer, e é uma cultura, diz uma cultura. Então, eu sei o que é que eu tenho que rejeitar, eu sei o que é que eu tenho que fazer, eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei quem eu tenho que afastar. Se não existe este destino, esse entendimento desse destino, nós inventamos e chama-se a isso religiosidade. Religiosidade é usos, costumes, produtos, ações sem destino nenhum. Deus está a montar o quê? Nada. Como é? A cultura que Deus quer estabelecer é no casamento. É a cultura do reino, seja feita no céu, na terra, assim como é no céu. Quando Jesus voltar, Ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir e tudo que os que rejeitaram a Deus estragaram no mundo. E Ele vai fazer o quê? Ele vai completar e glorificar o nosso corpo, porque tem uma coisa dentro de nós que eu acho que é bué da mal. Que é o quê? É o sexo. É os nossos desejos. Nós fica ganda louco, gente.
O ser humano, se não tivesse sexo, a gente faria muito menos males. Se nós tivéssemos alguns desejos, nós não havia tanto caos. Então eu acredito que o nosso corpo glorificado não terá essas coisinhas. Terá de outra maneira. Alguns ficaram, misericórdia, Senhor, mantém essa. Mas eu não sei se estou a entender, se está a fazer sentido. Então estamos a entender o plano. Deus quer montar algo. Deus quer construir algo. O teu casamento tem que ter a cultura do reino. Porque se não tem a cultura do reino, ele não expande. Os teus filhos não vão ter a cultura do reino. Os filhos dos teus filhos não vão ter a cultura do reino. Mas como é que o teu casamento, o casamento é composto por duas pessoas, vai ter a cultura do reino se o indivíduo não tem a cultura do reino? Então por isso ele produz a cultura do reino, constrói, monta a sua cultura no indivíduo e depois começa a fazer uma expansão. E por isso que ele diz, e ele abençoou-os, colocou-os na sua presença e disse, encham a terra. Encham do quê? Só de seres humanos. Já vimos o que é que fazemos, parecemos parasitas, só consumir recursos. Mas não, encham da minha cultura. Até aqui, está a fazer sentido? Então, antídoto. Quando o veneno entra no corpo, o que é que ele faz? Começa a danificar o sistema. Concordam? Quando o veneno entra, o sistema do corpo está a funcionar corretamente. Quando o veneno entra, ele começa a destruir o funcionamento correto do sistema. Por isso que depois leva à quebra. O que é que o antídoto faz? Neutraliza aquilo que está a danificar o sistema. O que é que estes princípios que eu vou dar, que são antídotos, vão fazer? Eles vão quebrar em nós aquilo, o veneno, a religiosidade que está a quebrar o sistema do nosso cristianismo. Quem está disposto a ouvir? Então bora lá. Ponto número 1. Ponto número 1 não vai ser novidade, mas é o ponto principal que a gente tem que falar. O ponto número 1 é: tem um relacionamento de intimidade com o Pai. Deus está a construir algo? Sim. Já construiu a Via Láctea? Sim. Lua, Sol, Terra. Está tudo em equilíbrio. Vocês já pensaram? Uma das coisas que eu estava a pensar com a Viviane foi isto. O Sol é quente. O Sol é quente. Imagina, tu sentes o quente do Sol a que distância dele? Quanto mais próximo do Sol, mais quente ou mais frio? Então, lembra-te isto. Quanto mais próximo do Sol, mais... Onde é que é o planeta Terra? Aqui. Por que que aqui, no astro, a gente congela? Mas aqui a gente sente calor. Então, supostamente, o calor do Sol está este caminho todo. Por que que aqui faz frio, que nos congela, e aqui faz calor? Estão a entender a complexidade que Deus fez? Chama-se isso complexidade específica. Se é uma complexidade específica, denota inteligência. É demais, gente. Eu não vou entrar. Então tudo começa com Deus, tudo começa da inteligência de Deus. Então, temos que estar perto de Deus. Uma das coisas que Deus quis corrigir, Deus começou a obra da natureza, começou e finalizou. Deus começou a criação dos filhos, criou, começou e finalizou. Deus começou a tentar edificar através dos filhos, começou e não finalizou. Então nós temos que entender que Deus quer voltar a religar uma conexão que havia sido perdida. Então se nós não temos relacionamento com Deus, é religiosidade. Porque tudo vem dele, passa por ele, e é através dele, e é para a glória dele. Mas se nós o mantemos longe, o que é que estamos a fazer? Estamos a seguir religiosamente uma coisa. Então, a religação a Deus que nós perdemos lá em Gênesis, no início, ele tem um nome, chama-se religião. A palavra religião vem da etimologia que é um prefixo que significa novamente ou outra vez.
Diz re, significa novamente ou outra vez. Por isso que refazer é fazer outra vez, novamente. Restaurar é instaurar novamente. Reformular é formular, trazer forma outra vez. Religião vem da palavra re mais legion, que significa ligar. É um verbo que é o verbo ligar, que significa ligar outra vez. O que é que Deus, quem já viu aquela imagem do Leonardo da Vinci? O homem e Deus que não se tocam. E o homem e Deus um dia se tocaram, estavam unidos. Mas depois o homem e Deus já não se tocaram mais. E o que é que Deus está a tentar fazer? Religar. E o que é que nós vemos? Tanta religião aí. Hindus, muçulmanos, judaísmo, né, que são os muçulmanos, catolicismo, evangélicos e budismo. Tudo isso são o quê? Religiões. E o que é que eles estão todos à procura? À procura de religar com Deus. E como é que eles estão à procura? Qual é o caminho que eles acham que é para encontrar Deus e religar a Deus? Então é criado um monte de rituais e um monte de ações, boas obras, para que a gente possa chegar a Deus. Ou seja, religar a Deus. Todos, a jihad. Quando o bacano, que é jihad, ele se suicida, ele mete uma bomba em nome de si mesmo, ele vai e mata-se e arrebenta com essas pessoas todas aqui, em seu nome, pelo nome do ódio. Na sua cabeça é por quê? Por causa de Allah, por causa de Deus. Mas o que é que vai acontecer se ele der a sua vida para chegar a Deus? Se ele der a sua vida, ele vai... O princípio é, se eu dou a minha vida, se eu sacrifico-me, eu chego a Deus. Tanto que vai ter lá 7 virgens, as recompensas todas. Então, só que no nosso cristianismo é ao contrário. Nós não damos a nossa vida para chegar a Deus. No cristianismo, Deus está a dizer, para com essa religiosidade, não é pelas tuas obras. Eu quero estar contigo já. Por isso, para te provar, porque na cultura judaica, por exemplo, antigamente os cananeus, eles sacrificavam filhos para chegarem a Deus. E quando Deus diz a Abraão, Abraão, faz uma cena. O quê? Sacrifica o teu filho. Abraão vai sacrificar o filho, né, Isaac, e Deus interrompe para dizer, cabeção, não há rituais. Cabeção, não há sacrifícios de filhos. Eu vou sacrificar o meu para vocês entenderem. Então para, Abraão. Olha para o lado, o que é que tem? Não és tu que sacrificas, sou eu. Eu quero estar religado a vocês. Uma religação que foi quebrada pelo inimigo invisível lá atrás. E o que Deus está a fazer não é trazer uma religião evangélica, não é trazer uma religião católica, não é trazer uma religião, é trazer uma religação. Põe a mão no teu coração e diz, Deus não quer trazer uma religião. Ele quer trazer uma religação. O que é a religião católica sem a religação a Deus? É religiosidade, não faz nem sentido. O hinduísmo. Eles, eu já expliquei isso muitas vezes, mas tem muitas pessoas que são novas aqui e ainda não ouviram algumas explicações que tu já estás farto de ouvir, e é até bom lembrar. Que quando muitos morrem, vão encarnar em animais ou noutras coisas. E porquê que eles encarnam? Encarnar não é o objetivo. Encarnar. O que é o objetivo é morrer e encontrar o Deus. Mas se tu não tiveres as tuas obras corretas e Deus, quando te avaliar, não olhar as tuas obras como deve de ser e puras, logo, tu não vais ter com Ele, tu vais encarnar para te tentares outra vez. Não sei se acompanharam. Mas o que é que eles querem? Eles querem o que se chama moksha. Que é o quê? Eu quero morrer, ser aprovado e estar na presença. E isso tudo que eles têm, que são chamados usos, costumes, tradições, eles acham que é o caminho para o Pai. O caminho para casa. Mas depois nós sabemos que chegou um indivíduo chamado Jesus. E ele chegou e ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho
Eu sou a vida. Eu sou o quê? O caminho. Vamos lá abrir. Oh, meu Deus. João 14, 1 a 9. João 14, 1 a 9. Não se turbe o coração de vocês, cabeções. Parem com esses usos. Parem com esses costumes. Parem com essas tradições. Parem simplesmente de fazer essa... porque se não fizer os comportamentos corretos... Como é que é, Gustavo? Movimentos certos. Se eu não tiver os movimentos certos, se eu não puser uma saia comprida, se eu tirar o brinco, se eu não puser para com isso. Não se turbe o vosso coração. Eu sei que vocês me querem. No fundo, todo ser humano quer Deus. Então Jesus, que sabe todas as coisas, que é Deus manifesto, Ele chega e diz: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai, aonde? Há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. O que ele está a dizer é: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não tivesse, eu não teria que estar na casa do meu pai, tem muitos aposentos. É isso que quer dizer isso. Perceberam? Vou preparar-lhes lugar. Aonde? 4. E se eu lhes preparar o lugar, aonde? Voltarei, que é o que vai acontecer, e os levarei para mim. Para onde? Para que vocês estejam onde eu estiver. Onde é que Ele vai estar? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Para onde é que Ele vai? E o que é que Ele disse? Vocês conhecem o caminho. E a resposta foi: Senhor, não sabemos o caminho. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? A pergunta é: nós não sabemos para onde vais. O que é que Jesus estava a dizer? Para onde é que Ele ia? Eu vou para a casa do Pai, eu vou para a casa do Pai. A gente não sabe para onde é que vais. Não, o povo é que era cabeção. Eu vou a mini preço. Ok, pessoal, eu vou a mini preço. Então, para onde eu vou, vocês sabem o caminho. Eu não sei para onde é que vais, quanto mais o caminho. Não sabem onde eu vou. A resposta é interessante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem aonde? Mas Ele não estava a falar da casa. É que Ele não estava a falar bem da casa. Mas Ele estava a falar do Pai. Porque Ele não responde: eu vou para a casa do Pai. Ele disse: eu sou o caminho para lá chegar. Eu sou a verdade de como lá chegar. Eu vou ter a vida. Eu preciso te ressuscitar, morto, vivo, zombie. Eu preciso te ressuscitar. Eu sou a vida. E quando eu te trouxer vida, eu vou te conectar outra vez ao Pai. Eu não te vou trazer vida para tu ires ao culto. Eu não estou a trazer essas verdades para tu ficares evangélico, para tu seres católico, para tu dares o dízimo. Eu quero o quê? E não é através dos readitas, não é através de comportamentos corretos, movimentos certos, não é através de tradições, usos e costumes, é através de Cristo. E quando achamos que Ele já disse forte, vemos mais. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem. Eu o tenho visto. E diz ali: Senhor, mostra-nos o Pai. O que é que Jesus disse? Já agora, vocês já o têm visto e conhecido. Ou seja, só faltava dizer hello. Porque eu sou a manifestação do Pai. Nunca ninguém tinha visto Yahweh. Mas agora vocês o viram. E o Verbo se fez carne e andou no nosso meio. E eles disseram: mostra-nos o Pai. Tu não me conheces, Filipe? Depois de eu ter estado contigo durante todo este tempo, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Já não está a falar da casa. Porque o foco não é a casa. O foco é o Pai. Porque o filho pródigo deixou não a casa, ele deixou o Pai. Não foi a casa que foi ter com o filho pródigo quando o filho pródigo estava aí de voltar. O filho pródigo voltou para casa, mas foi o Pai que foi ter com ele antes dele chegar em casa.
Mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Como tu podes dizer, mostra-nos o Pai? Jesus pagou o preço maior. O véu se rasgou. Havia um preço, ele pagou o preço. Ele pagou o ritual. Ele pagou o sacrifício. Ele fez os movimentos certos. Ele foi o Cordeiro Imaculado. Ele foi a provisão. Ele pagou o preço. Ele fez o mais difícil. Se ele fez o mais difícil, quem ficou com o mais fácil? E agora? Ele fez o quê? Havia um véu que separava Deus e o homem. E quando Jesus morre, o véu se rasga. E agora? Agora, tu somente entra. O que é que eu tenho que fazer? Hebreus 4 diz o quê? 4:16. Cheguemos, pois, com confiança. Outra palavra, outra expressão diz, com ousadia. Aonde? Ao trono da graça. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, e agora a parte difícil era o sacrifício, eram os comportamentos, era... Não são vocês que fazem para chegar a mim. Eu já fiz, eu fui, eu vos amo, eu vos quero, vocês são meus. Isaías 43 diz, trago os meus filhos de todos os cantos, tragam-nos de volta para mim. Então, por isso que nós vemos o tempo todo Jesus, tipo, Deus a chama, e Ele chama, e Ele predestinou, e Ele chama, e os chamados, Deus está a chamar, Deus está aos gritos a dizer, filho, volta, religa-te. Mas como é que eu faço? Entra na rua, entra, fala com Deus. No quarto, entra, fala com Deus. A palavra de Deus diz, entra no quarto, e quem está lá? O Pai te espera. Entra lá no lugar santíssimo, ninguém entrava, entendem? Lá no Santo dos Santos, átrio, santo dos santos, aqui está a presença de Deus. O véu que separava agora está aberto. Quem está lá dentro? O Pai. Entra e vai ter com quem? Com o Pai. Então religiosidade é quando tu não tens, não faz, entendes? Agora de repente estás a fazer um monte de coisa, mas sem entrar. O véu se rasgou e tu estás a ligar o incenso. O véu se rasgou de cima a baixo. Glória de Deus ali, à vista. E o povo está a ligar o incenso, a ligar o menorá, a ligar lá o candelabro. Sacrifícios, vamos trazer os sacrifícios. Entra e fala com o Pai. Entra na glória. Entra na glória. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração e diz, eu preciso entrar. Diz, não é uma complicação. É uma escolha. Outra vez, não é uma complicação. É uma escolha. Faz sentido nós seguirmos a Deus e não falarmos com Deus? E não temos intimidade com Deus? E lhe chamamos de devocional? E muitos estão a ter o devocional. O que é que eu faço no meu devocional? Eu acordo de manhã e eu abro o devocional. E o devocional lá diz, tipo, Hebreus 5 diz, e cheguemos-nos. E até ritualizamos o devocional. É que o devocional é simplesmente falar com Deus. É simplesmente estar na presença de Deus. E agora lhe demos um nome. Não sei se estão a entender que a gente religiosa diz tudo. Ajudas aqui só a abrir. Quem está a entender o que eu estou a dizer, dá uma glória a Deus aí. Está forte, papai? É só? Diz, é só? Entrar. Coloca lá a primeira frase. Aquele que começa com a única coisa. A única coisa, pessoa, capaz de conter o ser humano é a presença de Deus. A presença de Deus é manifesta através do relacionamento de intimidade com Ele. O relacionamento de intimidade com Deus é resultado de uma escolha e não de uma obrigação. Eu vou falar com Deus porque tem que ser já. Tem 3 meses que eu não falo com Deus.
O que é isso? Obrigação. O que é que acontece? Entrou, saiu e Deus estava onde? Deus estava lá no mini preço. Não é um ritualismo. Não é um movimento certo. É uma escolha. Eu quero falar com Deus. Eu quero falar com o meu Pai. Vocês acreditam que eu sou filho de Deus? Isso não pode ser religiosamente. Isso não pode ser uma identidade religiosa. Enquanto cristão, sou filho de Deus. Não, nós somos filhos de Deus. Nós somos os Simbas que perdemos um dia, enganados pelo Timão e Pumba, que parecem gente boa. Quem via que o Timão e o Pumba eram gente má? Não, a vida não é um círculo. Porque se fosse um círculo, o que eu faço afeta o outro. Não, a vida é uma linha reta. O que eu faço não afeta. Tantas filosofias de... Põe o próximo. O afastamento de Deus gera pecado. O pecado gera vergonha de Deus. A vergonha de Deus gera afastamento de Deus. Gênesis 3, 6 a 9. Vejamos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto e o deu ao seu marido, que comeu também. Antes disso, ela falou com quem? Com a serpente. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até lá não tinham se cobrido. Até lá eles estavam pelados, mas não tinham vergonha. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que era algo que acontecia regularmente. Agora, porque eu pequei, eu ouvi os passos que era normal na minha vida. Eu sentia a vinda da presença daquele que nunca tive nenhum problema até hoje. E agora, por causa do meu pecado, eu sinto vergonha, que eu me escondo. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? Deus fez o quê? Deus sabia. Mas Deus fez o quê? Mas Deus sabia. Por que Deus chamou? Por causa de mim e de ti. O Velho Testamento é Deus a apontar para uma coisa: olha, eu vos amo. E isso que eu estou a fazer até hoje, que é o quê? Chamar. Eu já estou a chamar há muito tempo. Deus está-nos a chamar há muito tempo. E vocês não viram que aqueles que Ele conheceu, predestinou. Ao que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Justificação por Cristo, resultado de alguém que aceitou um chamado. E aquele que aceitar a luz, e a luz veio ao mundo, e aqueles que creram nele, aceitaram o chamado, deu-lhes o direito de se tornarem filhos justificados. E justificados co-herdeiros glorificados. Agora eu faço em vocês o quê? A cultura, gente. Deus não quer te dar uma saia comprida para tu usar. Deus não quer te dar um motivo para tu pôres um brinco na sobrancelha. O que Deus quer é relacionamento e construir a sua cultura. Quais são os frutos do que o Espírito Santo é Espírito de Deus, sabiam? É Deus. Então o Espírito de Deus, o fruto do Espírito de Deus, quer dizer, o que eu quero criar, construir, montar na tua vida, lá está especificado. Essa é a cultura. Mas qual cultura, Paulinho? Qual cultura, pastor? Está lá escrito: alegria, paciência, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Isso é o que Deus quer montar. Isso não é algo que se vê, isso é algo que se vive. Quem está a entender, põe a mão no coração e diz que entende, cabeção. Põe lá a próxima frase.
Distanciamento de Deus gera falta de entendimento. De quê? De quem Deus... Hã? O quê? Quem é que escreveu? É com E. Quem é que escreveu? Foi a Mirtes. Entendimento é com E. Eu escrevi assim para vocês verem como é que se escreve entendimento. Então, não é assim. Entendimento é com E no início, ok? Pronto. Isso era mais para o Emanuel. Tanto que eu mostrei como é que se escreve corretamente. E foi com esse coro que eu enganei Viviane. Então, o distanciamento de Deus gera falta de entendimento. Mas antes disso, deixa só dizer algo. Vocês podem se questionar. Mas espera, Adão e Eva não estavam distanciados de Deus. Como é que eles pecaram? Tu disseste que distanciamento gera pecado, pecado gera vergonha, vergonha gera distanciamento. Mas eles estavam na presença. Mas quando a serpente falou, o que é que eles tinham que fazer? Aproximar-se. Quando estou na dúvida, vou ou não vou? Eu acho que Deus disse para não fazer, já nem sei. É que às vezes os nossos desejos são tão grandes, tão grandes, tão grandes que a gente fica naquela. Será que não era para fazer mesmo? Mas por que não deveria ser para fazer se é uma coisa tão boa? Aproxima-te e tira a verdade. Uma das coisas que nós dizemos muito aqui é, quando estás na dúvida, vai para o quarto. E até a gente brinca, né? Dizemos assim, quando estou na dúvida, o sítio que eu não vou é para Deus. Porque eu já sei o que ele vai dizer. Não é? Eles tinham que ir para Deus. E porque não foram, afastaram-se. E porque se afastaram, pecado. E porque pecaram, sentiram vergonha. Porque sentiram vergonha, se afastaram novamente. E um caos se estabeleceu. Então, o distanciamento de Deus gera falta de entendimento. De quem Deus é. Do que Ele gosta e não gosta, desgosta. E do que Ele espera de nós. Essa falta de entendimento de Deus gera invenção de regras humanas. Que eu não sei, como eu não sei quem Deus é, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, eu invento. Invenção de rituais, usos e costumes, invenção de tradições religiosas, e isso tudo acima referido gera religiosidade. Muita gente não tem relacionamento com Deus, e porque não tem relacionamento com Deus tem afastamento, não sabe quem Deus é, não sabe o que Deus gosta, então inventa. Como não sabe, fica, não, só pode ser a saia tem que ser comprida. É isso. E todos que não usarem uma saia comprida estão em pecado. Não, tatuagem. Não, tatuagem não é de Deus. Tatuagem não é de Deus. Mas teria certeza? Não é. Eu não tenho certeza. Mas não pode. Não isso. Não, o pastor tem que usar fato e gravata. Por quê? Não sei, mas... Mas não, tem que usar fato e gravata. O pastor está a pregar com brinco. Não, pera, não. E a gente começa a inventar. Não, para o pastor pregar tem que... O Igor, ele teve 7 dias de jejum. Ele passou pelo Jordão, que a gente mandou-lhe lá para Israel, para ele passar pelo Jordão. Porque, ele não pode subir assim, não. Não, tem. E a gente inventa. E o que é que a gente vê mais aí? E hoje a Igreja Católica está a fazer aquele movimento todo, aquelas... Para quê? E uma carrada de gente lá. Atrás de quem? Maria. Espera aí, Maria. Não, Maria é mãe de Jesus. Mas é mãe de Jesus. Não, é a mãe é sempre superior. Então, porque não sabem, inventam. E tem um monte de gente religiosa aí que não tem a cultura do reino, mas tem a saia comprida. Que não tem a cultura do reino e também não tem tatuagem. Que não tem a cultura do reino e vive uma vida infeliz. Tu vês, não há alegria. E é só religiosidade. Afasta relacionamentos familiares. Religiosidade faz tanto mal na família. Religiosidade separa tanta gente uns dos outros. Religiosidade mata a gente. Vocês sabiam que a religiosidade matou Jesus, o próprio Deus? Religiosidade faz tão mal que até mata, entre aspas, porque ninguém mata Deus. Deus diz que entreguei a minha vida.
precisamos de viver o antídoto. Eu não disse tomar o antídoto, porque o antídoto da religiosidade não se toma, vive-se. O antídoto da religiosidade não se toma, não é um comprimido, não é um ritual, é vive-se, é uma cultura. Quando tu fazes, uma das coisas é esta: entra na presença de Deus, fala com Deus, fala com Deus. Já preguei 40 minutos, mas eu preciso dar um exemplo para desmistificar algo. Então eu vou chamar aqui, pode ser o Jerry e a Márcia. E vou chamar aqui. Vai se lascar mesmo, pode vir. Pode vir com medo, mas vem. E agora, vou chamar. Vou chamar a Bia e a filha da Bia. E a irmã. Uma salva de palmas para eles. Achegai-vos. Então eu vou ter aqui, podem ficar deste lado e elas aqui deste lado. Eu vou fazer pergunta para eles, depois vou fazer pergunta para eles e depois vou fazer pergunta para vocês. Acho que é as mesmas perguntas, deixa eu ver. Então, tu consideras que és íntimo, vocês são íntimos um do outro? Sim. Okay. Tu és íntimo dele? Vocês são íntimas? Vocês se conhecem? A intimidade é tipo, eu conheço ela, eu sei como ela gosta, que ela gosta, que não gosta. Vocês são íntimos? Ok. Vocês também? Ok. Tu já falaste com ele hoje? Já. Falaste com ele 1 hora seguida? Poxa, quem aguenta? Eu só quero ouvir, sim ou não? 1 hora seguida, falei. Não, a gente vai falando. Não precisa justificar. Já conversaste com ela hoje? Falaste com ela 1 hora seguida? Não. Vocês já falaram uma com a outra hoje? Já falaste com a tua mãe 1 hora seguida? Sim. Falaste com a tua mãe 1 hora seguida? Falaste com a tua mãe 1 hora seguida? Olha o que o Senhor está a ver. Falaste com ela 1 hora seguida? Vocês sempre que falam uma com a outra, agora vou subir a fasquia, vocês falam sempre 1 hora seguida? Ela fala muito. Ela chama-se Júlia? Não. Mas é sempre 1 hora seguida? Mas ela fala muito, nunca se cala. É sempre? Não, às vezes, outras vezes não, mas nem sempre. Pronto, vou trocar. De vez em quando vocês falam menos de 1 hora? Sim, porque ela tem 8 horas na escola. Quem aqui, levanta a mão, agora é para vocês, quem aqui, levanta a mão, conversou hoje com uma pessoa que é íntima sua 1 hora seguida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 hora seguida. Quantos somos aqui? Pai, o quê? 100 e tal. 100 pessoas. Só 4, 5. Uma salva de palmas para vocês, que eu vou trazer agora a conclusão. Podem descer. Então, mas eu fiz a pergunta inicial a dizer o quê? São íntimos? São. Mas o Jerry e a Márcia não conversam um com o outro 1 hora seguida. Não, hoje. O que eu quero dizer é que nós, dificilmente eu não me lembro há quanto tempo não converso com a Viviane 1 hora seguida. Mas eu converso muito com a Viviane. E a Viviane também fala muito. Mas 1 hora seguida, eu não conversei com ela hoje. Mas eu sou íntimo dela. Sou. A religiosidade criou algo. Se tu não falas com Deus 1 hora seguida, tu não amas Deus. Tu estás em pecado. Mas se é difícil falar 1 hora seguida com quem eu vejo, quanto mais difícil será conversar 1 hora seguida com Deus que eu não vejo, porque Ele não se está a manifestar nesta hora fisicamente. Ele está presente espiritualmente. E o espiritual, os olhos naturais não veem. Eu não estou a dizer que Deus não aparece, que Deus não está. O que eu estou a dizer é que Ele está de forma sobrenatural, de forma espiritual. Os teus olhos não captam. Se puseres os óculos
não sei quem e o servo. Abre os olhos deles para eles verem, para ele ver. Eliseu e o servo. Eles estavam lá, o tempo todo, sim, mas o bacano não via. Foi preciso pôr os óculos especiais para ver o sobrenatural. Deus está, mas Deus não está de forma natural. Logo, os nossos olhos não veem. É difícil conversar com Deus 1 hora seguida. Ainda por cima, Deus não pode conversar connosco como nós conversamos uns com os outros. Por causa do quê? O que Ele diz é. Então, se Deus conversar connosco como nós conversamos uns com os outros, um monte de cenas vão estar a ser criadas. Um monte de coisas vão estar a ser criadas. Porque se Deus disser, aquele som era bué da fixe, o som vai ficar fixe. Porquê? Porque se o som não for fixe, Deus não pode mentir, vai contra a sua natureza. Então o som tem que ficar fixe. Porque o que Ele diz vira uma promessa, é uma lei. Porque Ele criou através da palavra. Então por isso que Deus não pode falar assim. Aí, bem, o teu marido é o mais lindo de todos. Pumba, vai ficar, não é hoje. Porque o mais lindo de todos sou eu. Não sei se estão a entender o que eu estou a dizer. Então o facto de eu não falar com Deus 1 hora seguida não é o que Deus pediu. Porque o que Deus quer é o quê? Traz-me à existência na tua vida. Reconhece a minha existência na tua vida. Fala comigo o dia todo. 5 minutos, diz-me bom dia, mano. Eu estou aqui e tu acordas e segues a tua vida e passas um dia inteiro, tu não me reconheces, tu não me vês na tua vida. Tu mantens-me longe, está lá tudo lá na missa do dia, mas ninguém fala com Deus. Se eu for perguntar há quanto tempo não diz bom dia sequer a Deus. Se for preciso vão dizer, eu disse bom dia a Maria. Porquê? Porque eu não posso falar logo com Deus, porque não entendeste nada, porque não tens entendimento porque não tens relacionamento. Não sei se estou a entender. Então traz Deus para a tua existência. Fala com Deus. Conta-lhe como foi o teu dia. Mas porquê? Ele já sabe tudo. Mas é por causa do relacionamento. Tu precisas lhe contar. Ele já sabe, mas ele quer relacionamento. Eu já sei tudo. Eu sei, às vezes... Ei, gente, quantas vezes o teu filho, tu sabes alguma coisa, os teus filhos vão contar e tu estás a ouvir outra vez? Não é? Oh mãe, a dança que eu vou fazer é esta. E fazem lá tipo o teatro, né, o ensaio. A dança que eu vou fazer na escola vai ser este. E depois, porquê que vais à escola? Já viste a dança? Estão a entender? Mas vais porquê? Porque é importante para ela. É isso que Deus faz contigo. Ele quer que tu contes outra vez. Porquê? Porque é importante para ti falar. Faz-te alguma coisa aqui dentro, falar. Desabafar faz bem. Chorar na presença de Deus faz bem. Ele produziu uma coisa. Ele fez o teu corpo produzir uma coisa chamada lágrimas que restaura a alma. E Ele quer que tu chores. E Ele está a dizer, chora aqui. Precisa chorar. Fala com Deus. Todos os dias. 15 minutos de cada vez. Fala com Deus de manhã, diz Ele boa noite. Eu não tenho um dia que eu não viva. Não tenho um dia, e em verdade vos digo isto. Eu acordo todos os dias e digo bondade. Bom dia, Jesus. Eu vou parar o cronómetro. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai. E eu sempre digo isto. O que é que queres fazer hoje? E eu termino o meu dia com obrigado, Senhor. O dia correu bem. Obrigado, Senhor, o dia correu mais ou menos. Acho que podias te esforçar melhor, não digo isso. Obrigado, Senhor, por tudo o que aconteceu. Ajuda-me a ter uma boa noite de descanso. Boa noite. Às vezes eu acordo de madrugada e digo, Senhor, deixa-me dormir, estou com sono. Aí tu achas que não és crente porque não oras 1 hora. Tu achas que não andas com Deus porque não oras 1 hora. Mas tu passas o dia a orar 10 minutos a falar. Orar é falar com Ele, reconhece a existência, trá-lo à existência. Quando falares com Deus, ouve através do Espírito Santo. Como sabes, Deus não vai falar igual, ok? Então ouve o que Deus está-te a dizer com os olhos. A Bíblia. Deus conversa conosco com a Bíblia. É por isso que Ele escreveu a Bíblia e teve tanto trabalho para poupar, proteger, guardar a Bíblia. Sabem porquê? Porque a Bíblia, Ele fala sobre Ele. Quando tu estás a ler sobre Paulo, tu não estás a ler que Paulo caiu do cavalo. O que estás a ler é tipo, Deus apareceu a Paulo.
E o que é que Deus fez a Paulo? Deus castigou a Paulo? Não, Deus mostrou, tu és cego. E o que é que estamos a fazer quando lemos a história de Noé com Deus, a história de... Deus está a contar, olha o que é que eu fiz. Vocês não veem que o tempo todo Deus está com o povo de Israel? Ele o tempo todo aparecia e dizia assim, olha como vos trouxe lá, vos libertei do Egito. E abri o mar, com grande glória e poder, com o meu braço forte, eu vos tirei do cativeiro. Por que é que Deus está o tempo todo a dizer isso? A gente sabe. Porque a gente esquece. Então Deus está o tempo todo a revelar quem Ele é. Na palavra, Deus diz, não gosto. Na palavra, Deus está a dizer, força, fica firme, não arreda pé. Lembra-te o que eu fiz com eles? Eu te amo igual. Tu és minha filha, tu não eras para ser, mas eu te fiz. E hoje, eu estou contigo, e se eu sou por ti, quem será contra ti? Pergunta a Deus o que é que Ele quer que faças hoje. Ele vai te dizer como é que Ele quer que tu sejas marido, como é que Ele quer que tu sejas homem, como é que Ele quer que tu sejas mulher, como é que Ele quer que tu sejas pai, como é que Ele quer que tu exerças parentalidade. Está lá o que Deus quer. Deus vai te falar sobre o teu presente. Quem está a entender? A Bíblia não é só um livro. A Bíblia é a revelação de Deus em Cristo. Então falas com Deus 10 minutos e depois ouve Deus com os olhos. Quando falares com Deus e ouvires Deus, faz o quê? Louva, adora com uma música. Mas não uma música dizer, Deus vai fazer, se ainda não fez, é porque Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer na sua vida. Não. O que tu queres é colocar um louvor que fale dEle. Porque quando tu souberes quem Ele é, Ele não precisa fazer. Se Ele fizer, tu estás bem. Se Ele não fizer, tu estás bem. Mas se tu ouvires uma música que diz o que é que Ele vai te dar, quando é que Ele vai dar, se Ele não tem, é porque está a fazer... Aí tu ficas com uma expectativa que Ele faça e estás-lhe a obrigar a fazer quando Ele sabe que Ele não pode te fazer. Aí tu afastas-te mais dEle, porque então ouve o louvor que diz que Ele é grande, que Ele te ama, que Ele é omnipresente, que Ele está na tua presença. Aí vais sentir a tua alma ser contida. Vais sentir uma presença e de repente vais-te lembrar, o Santo dos Santos era isto. Caraca, velho, sais dali e ficas santo. Sais dali, olhas para os teus filhos e tipo, paciência já foi ministrada. Não sei se estão a entender o que eu estou a dizer. Isto quebra a religiosidade. Presença de Deus. Presença de Deus. Relacionamento com Deus. Se não tem relacionamento com Deus, religiosidade se estabeleceu. Pastor, como é que tu fazes o que fazes? A igreja é uma coisa sobrenatural. A mensagem que eu dou a Deus, todos os dias eu peço. Quando eu termino uma mensagem, o que eu digo a seguir é: Senhor, obrigado por me usar. Espero que agora, pronto, o resto é contigo. Já fiz o que eu tinha a fazer, tu convences. Agora dá-me a próxima. Eu não faço ideia do que eu vou falar a seguir. Então, entende o que eu estou a dizer? Como eu prego tantas vezes, eu preciso de Deus. Mas a minha intimidade com Deus faz com que Deus me dê a palavra. Mas qual palavra? A palavra que tem tocado corações e transformado vidas. Porque senão qualquer um pode subir aqui e fazer isto. Mas a única maneira de Deus transformar, conter, modificar, regenerar é através da sua palavra. E a única maneira de eu receber a sua palavra, e vocês veem que depois tudo está conectado, é através da proximidade. Geralmente o primeiro indício de alguém que está a viver uma vida em pecado, primeiro indício, é porque está longe de Deus. É porque há tempo que ignora Deus. Só fala com Deus quando o pau quebra. Eu lembro que eu falei com um irmão daqui, ele chama-se, não vou dizer. E ele estava a falar comigo, raiva, aquelas emoções, ele estava a falar comigo. Eu fiquei. E eu estava a lhe dar uns conselhos, dei-lhe 2, dei-lhe 3 conselhos. E eu cheguei. João, não tem aqui nenhum João, né? E a nossa igreja está tão linda, maravilhosa a crescer, que eu já estou na dúvida, já viram? Porque quando somos pequenos, eu sei,
se tem João ou não, mas já chega um ponto que eu não sei, será que tem algum João? Mas eu disse, João, tu perdeste Jesus, mano. Pronto, foi ele. Foi o Gustavo. Não foi nada. Agora fico na dúvida. Eu disse, João, tu perdeste Jesus, mano. E ele parou na hora e ele disse, como assim? Olha para ti a falar. Olha para as tuas emoções. Olha para o teu estado. Tu não consegues ficar assim ao pé de Jesus, mano. Tu já perdeste ele há quanto tempo? Diz lá, há quanto tempo não falas com ele? Na hora desabou em choro. É verdade. Porque estão a ver Deus, a presença de Deus, Ele contém o ser humano. Ele anula isto. Ele acalma, Ele produz frutos. Tu acalmas-te. Ele produz misericórdia. Tu olhas para a pessoa com misericórdia, com graça, com compaixão, com compreensão. Agora, quando tu não tens isso, tu deixas de ser uma pessoa espiritual, cheio do Espírito, e passas a ser uma pessoa carnal. Proximidade com Deus, relacionamento de intimidade, homem, mulher espiritual. Distanciamento, homem, mulher carnal. Resultado é o que se vê mediante o que se tem. Tens relacionamento com Deus? Sim ou não? Eu convido-te a ter. Então podemos ficar de pé? Quem concorda comigo? Eu vos confesso que este não era o primeiro tópico. Este nem era sequer um tópico. Mas enquanto eu estava a preparar os antídotos da religiosidade, Deus cutucou. Tu não podes falar de mais nenhum outro, a não ser, sem falar primeiramente deste. De que adianta, gente? Fazemos isto tudo se não nos religamos ao Pai, à fonte. Então eu vos convido a estarmos atentos. É um antídoto. Não tem hipótese de tu viveres isto de forma religiosa se esta parte não estiver a acontecer. Então eu quero te encorajar, igreja. Igreja amada do meu coração. Nós vamos ser uma igreja de impacto na sociedade. Sabem porquê? Porque todos nós estamos próximos do Pai. Todos nós estamos com Jesus. Todos nós falamos com Jesus, reconhecemos Jesus, Ele está perto. Não te afastes da presença de Deus. Eu não sei se tu chegaste aqui pela primeira vez e não sabias, não sabes como é que é isto, como é que eu falo com Deus. Eu quero te dizer, a primeira vez que eu cheguei a Cristo, eu me perguntei, Deus existe? Se Deus existe, eu quero que Ele se manifeste a mim. Uma das maiores experiências foi quando alguém disse-me, Deus falou comigo, e eu fiquei, uau, Deus falou com essa pessoa. O Deus, o Criador do Universo, falou com essa pessoa, então Ele tem que falar comigo. E eu entrei numa busca para encontrar o Deus, para encontrar o Cristo. E acreditem, aquele que busca em espírito e em verdade, acha. Então busca, fica próximo, diz bom dia. Tira um tempo no trabalho, tira um tempo, vai lá para a casa de banho, vai para onde for e diz, Deus, chega-te a mim, preciso de ti nesta hora, a minha carne está a subir. Senhor, anula, Senhor, vem, Espírito Santo, e fala, desabafa, chora, grita, se íntimo com Ele, procura lembrar quem Ele é, coloca um louvor e tu vais ver, grandes coisas vão acontecer na tua vida, grandes coisas Deus vai montar na tua vida, grandes coisas Deus vai montar através da tua vida, no teu casamento, na comunhão com os teus filhos, na edificação dos teus filhos, no trabalho. Se não tem intimidade com Deus, é religiosidade, não faz sentido, podes parar. Pai, está feito, já ministrei a tua palavra. Tudo o que precisamos és tu, e quando nós te temos a ti, nós não precisamos de mais nada. Porque tu vais construir-nos a nós e através de nós. Se tu és por nós, quem será contra nós? Nós somos filhos, constituíste-nos filhos, e hoje podemos entrar com ousadia na sala do trono, naquele que é o Rei de todos os reis e ao mesmo tempo é o Pai. Abba, Pai. Pai, sela esta mensagem no coração de todos que aqui estão. Que tudo possa partir do relacionamento de intimidade que cada um de nós temos contigo. E que possamos trazer glória ao teu nome. Que possas construir a cultura do teu reino em nós e através de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.